Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira. É um prazer imenso estar aqui com você para juntos darmos início a mais uma aula desse curso preparatório para a PRF, concurso muito aguardado aí no ano de 2018. Eu estou aqui torcendo para que esse edital saia, não é, ainda esse ano, para que você possa ir já se preparando com essa antecedência, sim, um edital na mão, para que você possa, já com essa preparação antecipada, fazer a prova e conseguir sua tão sonhada aprovação. Beleza? Na aula passada a gente começou estudando razão e proporção, finalizamos a aula passada resolvendo um exercício e vamos iniciar a aula de hoje fazendo mais uma questãozinha para treinar esses conceitos que nós aprendemos na aula passada de razão, proporção, divisão em partes proporcionais. Beleza? De boa na lagoa? Vamos lá para a tela então, vamos juntos? Vamos lá para a tela? Bom, nós resolvemos esse exemplo na aula passada, vamos resolver esse próximo exemplo. 4 funcionários dividirão em partes diretamente proporcionais aos anos dedicados para a empresa um bônus de R$36 mil. Sabe-se que dentre esses 4 funcionários, um deles já possui 2 anos trabalhados, outro possui 7 anos trabalhados, outro possui 6 anos trabalhados e outro terá direito nessa divisão a uma quantia de R$6 mil. Dessa maneira, o número de anos dedicados para a empresa desse último funcionário citado é igual a... Preste bastante atenção, gente. Veja só. Eu tenho 4 funcionários, não é? E esses 4 funcionários irão dividirão, mas, Sanches, eles vão dividir o quê? Em partes, ó, diretamente proporcionais aos anos dedicados à empresa, um bônus de R$36 mil. Tá visualizando que a questão até o momento está passando para a gente. Eu tenho uma quantia de R$36 mil e vou dividir essa quantia para 4 funcionários. Mas eu não vou simplesmente dividir 36 mil por 4. Eu quero dividir esses 36 mil para esses 4 funcionários em partes diretamente proporcionais aos anos dedicados à empresa de cada funcionário. Ok? Então, a gente já está vendo, até o momento, que nós estamos diante de uma questão de divisão em partes proporcionais. A questão diz, sabe-se que dentre esses 4 funcionários, um deles já possui 2 anos trabalhados. Observe que agora ele vai começar a fornecer informações importantíssimas. Ó. Um deles já possui 2 anos trabalhados. O outro, 7 anos trabalhados. Outro, 6 anos trabalhados. E o outro terá direito nessa divisão a uma quantia de R$6 mil. Veja que ele só deu o tempo, não é, de trabalho, de dedicação de 3 funcionários a essa empresa. Tem um funcionário aí que a questão não revelou o tempo que esse funcionário, não é, dedicou, não é, a essa empresa que a questão está se referindo. Aí a questão diz, dessa maneira, o número de anos dedicados para a empresa desse último funcionário citado é igual a. Ele quer saber justamente quantos anos esse último funcionário se dedicou à empresa. Tá ok? Então vamos lá, gente. Preste atenção. Veja que a questão, a gente vai resolver exatamente como nós resolvemos na parte que eu expliquei a teoria de como dividir um número em partes diretamente proporcionais. Veja que a questão fala no começo que 4 funcionários vão dividir 36 mil em partes diretamente proporcionais aos anos dedicados à empresa. Então, eu tenho 36 mil, não é isso? Vou dividir esse 36 mil em partes diretamente proporcionais, tá, aos anos dedicados desses 4 funcionários a essa empresa. A questão fala que um funcionário trabalhou 2 anos, ok? Um funcionário trabalhou 2 anos.
o outro possui 7 anos trabalhados, 7 anos trabalhados, o outro possui 6 anos trabalhados, tá? E o outro terá direito nessa divisão a uma quantia de R$6.000. E veja que ele quer saber, dessa maneira, o número de anos dedicados à empresa desse último funcionário. Então, ele quer saber esse X. Esse X representa a quantidade de anos que esse último funcionário se dedicou à empresa. Beleza? Então, veja só. Desses R$36.000, não é? Desses 36 mil, parte desse 36, o funcionário que se dedicou 2 anos à empresa vai receber. Outra parte vai ficar com o que trabalhou, se dedicou 7 anos à empresa. A outra parte vai ficar com o que se dedicou 6 anos. E a outra parte vai ficar, não é? Com esse que se dedicou X anos e é o que a questão quer saber. Logo, esses R$36.000, ele será quebrado em 4 partes. Sim ou não? Eu vou chamar cada parte de uma letrinha. A, B, C, D. Lembra como a gente fez isso na teoria? E eu quero que essas partes sejam diretamente proporcionais aos tempos dedicados de cada funcionário. Um se dedicou 2 anos, outro 7, outro 6 e o outro X. Tranquilo? Mas observe também que quando a gente viu lá na explicação teórica, eu disse que esse A, esse númerozinho, está relacionado com esse 2, não é isso? E eles estão relacionados como? De forma diretamente proporcional. Tranquilo? Esse B está relacionado com esse número 7. Esse C, aqui que eu vou chamar de outra cor, roxo, C, está relacionado com 6. E o Dzinho está relacionado com X, certo? Sendo que a questão já informou que esse último funcionário recebeu uma quantia de R$6.000. Então, no lugar desse D, eu já posso, no lugar desse Dzinho aqui, substituir, não é, por esse D, o valor de 6.000. Joia? Então, eu vou fazer assim, ó. Vê só, bem devagarzinho para você entender. A, B, C, 6.000. Diretamente proporcional a 2, 7, 6 e X. Lembre-se, não é? Como esses valores estão relacionados. Ó, vou repetir aqui para ficar bem fácil para você. Esse A, não é? Está relacionado com esse número 2. O B está relacionado com o número 7. O C está relacionado com o número 6. E o 6.000 está relacionado com o X. Tá? Beleza? Bom, Sanches, esses valores estão relacionados como? O que é que você quer dizer com isso? Que o funcionário que trabalhou, que se dedicou 2 anos à empresa, ele vai receber uma quantia de A reais. Esse A eu posso calcular se eu quiser. O que se dedicou 7 anos vai receber uma quantia de B reais, não é? O que trabalhou, se dedicou 6 anos, vai receber C reais. E o que trabalhou X anos, que é o que a questão está querendo, a questão já disse que recebeu R$6.000, não é? E aí a gente vai aplicar o que nós aprendemos lá naquela parte teórica. Quando duas grandezas se relacionam entre si de forma diretamente proporcional entre si, significa dizer que o quociente entre elas é constante. Quociente é divisão. Então, eu vou escrever assim, ó. A sobre 2. Lembra que o A se relaciona com 2. Se é diretamente proporcional, o quociente é constante. Isso tem que ser igual a B sobre 7, que tem que ser igual
AC sobre 6, que tem que ser igual a 6.000 sobre X. Ok, minha gente. Tranquilidade. Bom, e aí como é que a gente, nesses probleminhas de divisão em partes proporcionais, a gente procede quando aplica essa propriedadezinha das proporções? Bom, a gente aplica aquela outra propriedade das proporções que diz que em toda proporção a soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes. Vamos fazer isso. Então, ó, vamos somar A mais B mais C mais 6.000 está para 2 mais 7 mais 6 mais X. Ora, esse 36, ele vai ser quebrado, não é, gente? Em 4 partes. A, B, C e D. Então, se eu somar A mais B mais C mais D, que é 6.000, tem que dar um total de 36.000. Tranquilidade até aí? Beleza? 36.000. Dividido. Vamos agora. 2 mais 7 mais 6 dá 15. Mais X. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você lembra o que é que você precisa calcular nessa questão? Você precisa achar o valor de X, não é? Ora, se eu quero achar o valor de X, você vai olhar para essa expressão todinha aqui. Que expressão, Sanches? Essa daqui, ó. E vai procurar onde está a sua variável que você quer encontrar e montar uma equação. Ok? Sanches, eu vou procurar onde está a minha variável. Tá, eu estou vendo que minha variável está aqui, eu tenho x presente nessa parcela dessa minha proporção e tenho x aqui. Tá, e o que é que eu faço? Ora, gente, isso que está em laranja, aqui, ó, que eu estou marcando, isso, atenção agora, hein? Isso é igual, ó, igual a isso daqui, a esse outro termo. Ah, professor, entendi. Ah, não, então beleza, Sanches. Então, o que eu vou fazer agora é igualar 6.000 sobre x tem que ser igual a 36.000 sobre 15 mais x. Pronto. Aí agora a gente acha o valor de x, tá certo? Vamos fazer meio pelos extremos, vai ficar, ó, meios 36.000x tem que ser igual a 6.000, ó, esse 6.000 vai multiplicar esse 15 mais x. Então, 6.000 vezes 15 dá 90.000. Mais 6.000 vezes x, 6.000x. Tá certo? Aí ficou uma equaçãozinha do primeiro grau. Passa esse 6.000x para o primeiro membro da minha equação, trocando o sinal. 36.000 menos 6.000 vai dar 30.000x. Tá? Isso é igual a 90.000. Joia? Logo, o x vai ser igual a 90.000 dividido por 30.000. Esse x vai ser igual a 3 anos. 3 anos. Ok, gente? Se o x é igual a 3 anos, letra D é a resposta. Tranquilidade? Beleza, gente? Tranquilo mesmo? Ótimo. Vamos então à próxima questão. Hoje, a soma das idades de pai e filho é igual a 36. A razão entre as idades de ambos, daqui a 7 anos, será igual a 7/3. Dessa maneira, pode-se calcular que a razão entre a idade do filho há 3 anos e a idade do pai daqui a 7 anos é... Veja só, gente. Uma questão claramente, ele usa aqui a palavra qual? Palavrinha, ó, que diz pra gente, não é, provavelmente, o assunto que a questão
está tratando. Venha cá comigo, veja só. É muito importante que na hora da prova, eu sempre falo isso nas minhas aulas, que você chegue na prova num ponto que você leia a questão e ao terminar de ler a questão, você já seja capaz de dizer assim, mentalmente, isso é tudo um processo acontecendo na sua cabeça. Poxa, essa questão é uma questão de razão e proporção. É uma questão que vai estar envolvendo o conceito de razão. Então eu procedo assim, acabou-se. Ou então, como na questão passada, é uma questão de divisão em partes proporcionais. Se você for dividir um número em partes diretamente proporcionais, números que são diretamente proporcionais variam a quociente constante. Se for inversamente proporcionais, a produto constante. Eu mostrei isso para vocês, não foi? Pois bem, então a gente tem que chegar na prova nesse nível, para que numa questão como essa, você não fique, meu Deus, o que é que eu faço? Eu vou usar o quê? É uma questão de porcentagem, é uma questão de regra de 3 simples ou composta, é uma questão de análise, é uma questão de quê? É uma questão de probabilidade? Não. Você tem que ler a questão e já dizer, eu já sei que essa questão é de razão e proporção e já sei como se procede. Aí resolve, sem medo. Tá certo? Matemática não é para você ter medo na hora da prova. Só tem medo na hora da prova quem vai despreparado. Beleza? Vamos lá para a tela então para a gente resolver? Vamos lá para a tela? Vamos nessa? Bom, então vê só. Ele diz, hoje eu sempre aconselho muito meus alunos a devagarzinho, tá? Sempre ir tomando nota, tá? Anotando as informações que a questão está dizendo, principalmente aqueles alunos que têm um pouquinho mais de dificuldade na matéria, tá? Então veja, hoje a soma das idades de pai e filho é igual a 36. Então, por exemplo, eu vou chamar a idade do pai, isso hoje, viu? De X, e vou chamar a idade do filho de Y. Então, a idade do pai é igual a X, a idade do filho é igual a Y. Então, a questão está me dizendo, vê só, gente, que hoje, a soma, se eu adicionar a idade do pai com a idade do filho, a soma dá 36. Alguma dificuldade nisso? Não. Beleza. Aí a questão continua e fala assim, ó. A razão entre as idades de ambos daqui a 7 anos. Gente, presta atenção, vê só. Se hoje o pai tem X anos e o filho tem Y anos, eu pergunto a você, daqui a 7 anos, então, daqui a 7 anos, vou botar aqui, ó. Daqui a 7 anos, tá? A idade do pai, se hoje o pai tem X anos, a idade do pai daqui a 7 anos vai ser X mais 7. E a idade do filho daqui a 7 anos vai ser Y mais 7. E a questão está dizendo, ó, a razão entre a idade de ambos daqui a 7 anos será igual a 7 terços. Ou seja, a razão é uma divisão. Ó, deixa eu apagar para fazer devagarzinho. A razão é uma divisão. A razão, olha a divisão, tá vendo? Entre a idade entre ambos daqui a 7 anos. Então, é x mais 7 sobre y mais 7 é igual a 7 terços. Ok? Tranquilidade? Então, a razão entre a idade, vou aqui de novo, com outra cor agora, a razão que é uma divisão, a razão entre a idade de ambos daqui a 7 anos, ora, daqui a 7 anos o pai tem x mais 7 e o filho tem y mais 7. Então, a razão entre esses dois valores, x mais 7 e y mais 7, é igual a 7 terços. Dessa maneira, pode-se calcular que a razão entre a idade do filho há 3 anos e a idade do pai daqui a 7 anos é. Então, veja só.
O que é que ele está querendo? O que é que ele está querendo? Vê. Olha só, tá, gente? Preste atenção, para você entender. Dessa maneira, pode-se calcular que a razão entre a idade do filho, ó, o que ele quer, não é? Ele quer a razão, a resposta. A resposta ele quer, a razão é uma divisão. Ele quer uma divisão entre a idade do filho há 3 anos. Minha gente, aí é português. A idade do filho há 3 anos é a idade do filho hoje há 3 anos menos 3. E a idade do pai daqui a 7 anos. A idade do filho é o que eu chamei de filho foi o Y, né? Tá. Então é Y menos 3. Então, a razão entre a idade do filho há 3 anos, a idade do filho hoje é Y. Há 3 anos é menos 3, há 3 anos atrás. E a idade do pai daqui a 7 anos. Ora, o pai hoje tem X anos. Daqui a 7 anos ele vai ter X mais 7. Certo? Bom, para eu encontrar isso que a questão está pedindo, eu preciso encontrar o valor de Y, o valor de X, faço essa continha aqui e chego na minha resposta. Tá, Sanches, mas como é que eu vou achar o valor de Y e o valor de X? Ah, você vai achar o valor de Y e o valor de X aqui, ó. Porque com as informações que a questão te deu, você formou um sistema de equações. Um sisteminha, tá ok? Como assim um sistema? Veja que você tem 2 equações e cada equação com 2 variáveis, não é assim? Um sistema de equação do primeiro grau. Aí você vai resolver o sisteminha usando o método que você preferir, o método da substituição, o método da adição, como queira. Eu vou, por exemplo, resolver pelo método da substituição, ok? Que eu acho que nesse caso é muito mais fácil. Então eu vou chegar nessa primeira equação e vou isolar o valor de x. X é igual a 36 menos y. Pronto. Isolei o valor de x. Quando eu isolo o valor de x, o que é que eu faço agora? Eu substituo. É por isso que o nome do método é método da substituição. Eu agora, ó, substituo esse meu valor, essa minha variável isolada, na outra equação. Vamos fazer isso? Vamos juntos? Então, ó, no lugar de x eu vou botar 36 menos y. Tá, 36 menos y mais 7, não é? Sobre, deixa eu botar esse sobre mais bonitinho. Sobre y mais 7, isso é igual a 7 terços. Joia? Vamos resolver, vamos fazer essas continhas, ó. Vê só. 36 aqui no numerador. 36 mais 7. 36 mais 7 dá 43. Todo mundo comigo? Beleza? 43. Então vai ficar assim, ó. 43 menos y sobre y mais 7 é igual a 7 terços. O que é que a gente faz agora? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Eu vou multiplicar esse 7 aqui. 7 vezes y mais 7. Então vai ficar 7y mais 49, ok? Isso é igual a 3 vezes 43. Agora, ó, multiplicar esse 3 por 43 menos y. Então, 3 vezes 43 dá 129. Menos 3y. Ok? Então, esse menos 3y
passo para o primeiro membro com sinal trocado, positivo. Então, vou juntar 7y com mais 3y, vai dar 10y. Isso vai ser igual a... Vou passar o 49 para o segundo membro, trocando o sinal negativo. Então, vai ficar 129 menos 49. Isso dá 80. Logo, claramente eu tiro que o y, passo 10 dividindo 80 por 10 dá 8. 8 anos. Vamos relembrar o que é que esse y significa. O y é a idade do filho hoje. É ou não é? Então, hoje, o filho tem 8 anos. Ora, se o filho tem 8 anos, em outras palavras, se o y igual a 8, veja só, como você já tinha, não é? Ao resolver o sistema isolado a variável x, facilmente eu calculo o valor de x, né? Como o x é igual a 36 menos y, o x vai ser igual a 36 menos 8. 36 menos 8 dá 28 anos, é a idade do pai. Joia? O x, portanto, é 28 anos. O x é a idade do pai hoje. Aí vamos para o que ele quer logo. Ele quer a razão entre a idade do filho há 3 anos. Olha aqui, ó, a idade do filho, hoje a idade do filho é 8 anos. Aí no lugar desse y você bota 8. Há 3 anos é menos 3. 8 menos 3 dá 5. Sobre a idade do pai daqui a 7 anos. Hoje a idade do pai é 28. Aí no lugar desse x eu boto 28, mais 7 dá 35. Então ele quer a razão entre a idade do filho há 3 anos e a idade do pai daqui a 7 anos. É 5 sobre 35. Se você dividir numerador por 5 e denominador por 5, vai dar 1 sobre 7. 1/7. 1/7, letra D, é a resposta. Venha cá comigo. E aí, gente, tranquilo, não é? Quando a gente vai armando, vai conversando devagarzinho, vai pegando a prática, você vê que não há dificuldade alguma, tá bom? Eu estou vendo que o tempo está estourando, não quero começar uma questão e deixar ela pela metade. A gente vai dar um rápido intervalo e já já a gente volta para resolver mais questões. Não saia daí não.